salve! Bom dia a todos que estão nos acompanhando em mais uma live do grupo Conexões Empresariais. No dia de hoje nós temos aqui no estúdio da KingPlay um convidado mais que especial, que é o Antônio Mendes Júnior. Bom, o tema da live de hoje é qual a importância de ter um contabilista no dia a dia da sua empresa. Bom, empresários, empreendedores precisam de um contabilista. Mas será que precisa mesmo? É necessário ter um contador, né? O famoso contador? Quais as obrigações de um contador? Como um contabilista pode nos ajudar, empresários e empreendedores, no nosso dia a dia, no funcionamento da nossa empresa? Bom, vamos ter as respostas para estas e muitas outras perguntas com o nosso amigo Júnior. Bom dia, Júnior, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fezinha, bom dia, Reinaldo. É um prazer estar aqui no estúdio da KingPlay, nessa live da Conexões Empresariais, onde a gente vai falar um pouquinho aí sobre a importância, de fato, de uma boa contabilidade para acompanhar o seu dia a dia da sua empresa. Espero responder as perguntas de vocês e poder esclarecer um pouquinho mais desse tema e mostrar que o contador hoje ele é um parceiro muito próximo da empresa, onde ele pode decidir de fato tanto a questão da longevidade da empresa, como a questão também de muitas vezes a falta e a falha da empresa e consequentemente até o fechamento dela. É um perigo ter de fato um contabilista que não acompanhe de perto o desenvolvimento da sua empresa. Então a gente está aqui para explicar um pouquinho para vocês como que a gente trabalha e como que de fato os contadores deveriam trabalhar, e muitos com certeza trabalham dessa forma. Será um prazer estar batendo esse papo com vocês e falar um pouquinho sobre isso com vocês, ok? Vamos agora iniciar a nossa apresentação e falar um pouquinho da TF Apoio. TF Apoio é um escritório contábil que tem 12 anos de atividade. Temos hoje mais ou menos 120 clientes em nossa carteira e estamos evoluindo e aprendendo cada dia mais e passando esse aprendizado aos nossos parceiros e aos nossos clientes. Hoje a gente vai abordar alguns tópicos. Vamos falar um pouquinho das nossas responsabilidades com relatórios, as declarações, a responsabilidade solidária do contador e também o auxílio do contador, como ele pode trazer soluções para auxiliar o seu dia a dia. Legal? Vamos primeiro para o primeiro tópico, os relatórios. O contabilista hoje ele tem dentro da sua carteira, dentro do seu trabalho, ferramentas importantes. Uma delas são os relatórios de provisões, exemplo, tá? São diversos tipos de relatórios, diversos tipos de linguagem para que seja passado os números para a sua empresa. Um dos relatórios importantes são os relatórios de provisões. Muitas empresas hoje, infelizmente, não fazem provisões, exemplo, férias, 13º, até a própria demissão dos seus funcionários. Isso hoje não é feito uma certa provisão, e quando acontece de ter que fazer o pagamento disso para os seus funcionários, acaba sendo oneroso demais para a empresa, e tem muitas empresas até que entram em financiamentos bancários para poder honrar com esses compromissos. Então você saber mensalmente o quanto que você tem que guardar de reserva para que você possa aplicar isso para os seus funcionários sem ter que entrar num sistema financeiro público ou privado para financiar isso para o teu funcionário também te ajuda no teu dia a dia. Então relatórios de provisões de férias, relatórios de fluxo de caixa para acompanhar exatamente qual que é o teu andamento da sua empresa, se ela está negativa ou positiva, isso também é importante que seja sempre mantido em dia para que também não tenha escapes, principalmente de financeiro na sua empresa. Balanços e balancetes também é importante que você tenha isso também alinhado com o seu contador, até porque muitas vezes você vai precisar dessas informações para que você demonstre ou para, por exemplo, um investidor ou para concorrências públicas, etc. Então o balanço é sempre importante. Lembrando que o balanço ele é opcional para as empresas do Simples Nacional, porém o Conselho Federal de Contabilidade tem a obrigatoriedade de exigir aos contabilistas que se faça a contabilidade de todas as empresas, inclusive as do Simples. Porém, não são todos que fazem isso. Então, esse tipo de trabalho com balanço, com o fluxo de caixa, isso depende muito do trabalho em conjunto da contabilidade com o administrador. Porque se o administrador da empresa ou o financeiro da empresa não nos manda essas informações, infelizmente a contabilidade ela fica defasada e nós não podemos fornecer esse tipo de informação a você, empresário, proprietário da sua empresa.
Então, esse trabalho obrigatoriamente tem que ser em conjunto e avaliado dia a dia da empresa, para que a gente de fato possa passar isso com uma transparência muito boa, para que você de fato enxergue os seus números. E também o cuidado de você desmembrar o que é despesa pessoal do que é despesa empresarial. Então isso também tem que ser desmembrado para que também tenha essa transparência e que você possa de fato enxergar os seus números da maneira correta. Os livros de entrada e saída, isso é mais gerado para o comércio. Esses livros de entrada e saída é mais para aquelas empresas que têm compra e venda de produtos. Então ali você pode acompanhar de forma genérica um pouquinho mais do quanto que você está comprando, quanto que você está vendendo, até para você ter uma noção sobre esses relatórios que de fato são importantes para o seu dia a dia. Mas antes de continuar com a questão dos relatórios, eu queria passar para a Fernanda, para que traga as participações dos nossos amigos nas mídias sociais, para que a gente possa bater esse papo com vocês. Fernanda, por gentileza. Estamos de volta. Lembrando que hoje estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube e também pelo Instagram. Então, se você está nos acompanhando aí pelo Instagram, seja muito bem-vindo nessa estreia do Conexões também no Instagram. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, não perca tempo, faça isso agora mesmo. E também se inscreva no nosso canal no YouTube. Ative o sininho, assim você vai ficar sempre por dentro das novidades do grupo Conexões Empresariais. Vamos começar com as participações aqui no YouTube. Nós temos aqui Maelita Borda, ela diz: bom dia, Conexões. Tenho muito orgulho de vestir a camisa da TF Apoio. O Adriano Malagoli, ele diz: bom dia. É o irmão do César Filho. Eu acho que ele está falando de você, hein, Júnior? Bruno Klaus também, bom dia. São as nossas participações no YouTube. Vamos lá para o Facebook. Facebook, temos aqui Priscila Carpanese, bom dia. Mislene Fátima colocou uns olhinhos aqui. Eu acho que ela quer dizer que está assistindo. Abraão Taborda, bom dia. Temos também Verônica aqui nos acompanhando. Paulo Prado, bom dia. Regina Rodrigues, bom dia, audiência, bom dia, Conexões. Daniel Nóbrega deixando também o seu bom dia. Temos aqui também a Roberta Oliveira, o Fred Aiello nos acompanhando. Fred Aiello diz aqui: bom dia, gente linda do Conexões. A Regina Rodrigues deixa uma pergunta que eu já vou fazer aqui para o Júnior. Rosemiriam Bueno também deixa o seu bom dia. E antes de deixar aqui a pergunta da Regina para o Júnior, eu vou ler um comentário aqui do Paulo Prado, que eu achei muito interessante, e eu não sei se o Júnior ia falar sobre isso, já tem isso programado aqui, mas eu ia fazer essa pergunta de qualquer jeito. O Paulo Prado diz o seguinte: uma vez tentei cancelar o meu contador e usar uma contabilidade online, achando que iria diminuir meus custos, mas a grande verdade é que quase virou um pesadelo. Tem muitas burocracias que somente um profissional consegue resolver, coisas que uma contabilidade online não consegue fazer. Júnior, me diga, não me esconda nada, conte-me tudo. Esse negócio de contabilidade online funciona para o brasileiro? Eu pergunto isso porque em outros países o atendimento eletrônico impera. Até um exemplo simples os fast foods, né? Você entra num fast food e é tudo automatizado, você praticamente não fala com ninguém. Mas eu sinto uma resistência dos brasileiros nesse tipo de atendimento automatizado. Em se tratando de bancos, em se tratando de contabilidade, eu acho bem complicado. Funcionam as contabilidades digitais? Olá, Fê. Excelente pergunta, Paulo. Obrigado àqueles que estão nos acompanhando, nossos amigos, clientes e parceiros. Uma excelente pergunta, Paulo. Paulo e Fernanda, né? A contabilidade online, ela funciona desde que você, empresário, entenda de contabilidade. Por quê? Porque normalmente uma contabilidade online ele vai te disponibilizar vários sistemas, vários aplicativos, várias formas de que você vai imputar todos os dados da sua empresa dentro desse sistema. Então, naturalmente, você vai fazer a tua contabilidade. Então, funciona desde que você conheça a contabilidade. Se você não tem tanta expertise com contabilidade, tome
alguns cuidados, porque a contabilidade online, ela é uma coisa inovadora e vem, obviamente, para ficar. Eu acho que é até, inclusive, o futuro da contabilidade. Porém, a gente tem que tratar, antes de aplicar, de fazer um planejamento, de transferir a contabilidade manual para uma contabilidade 4.0, nós temos primeiro que ensinar e educar os nossos clientes para que eles de fato preencham todas as informações da maneira correta, porque senão há uma certa demanda de trabalho no qual você talvez não consiga administrar, e aí obviamente que o barato acaba saindo caro, porque ao invés de você mandar a sua documentação para uma contabilidade, que os especialistas estão lá para apurar, para levantar e fazer a coisa da maneira que tem que ser feita, você tem que fazer ou contratar alguém para fazer. E quanto que vale o seu tempo? Quanto que vale o tempo de um funcionário? Qual que é o custo de um funcionário para fazer isso? E qual que é o custo do seu tempo, empresário? Quanto que você cobra pela sua hora técnica? Então a gente tem que colocar isso na ponta do lápis, porque muitas vezes o barato acaba saindo caro. Funciona, desde que você entenda de contabilidade. Legal? Voltando para a Fê, espero ter respondido a pergunta, né? Voltando para a Fê, por favor, Fernanda. Bacana, Júnior, eu acho que é por aí mesmo, né? Com um certo nível de conhecimento na área, talvez seja bem tranquilo dar continuidade no trabalho numa contabilidade online. Mas definitivamente, por exemplo, não é meu caso, tá? Eu adoro ligar para o meu contabilista, também conhecido como Júnior, para perguntar tudo o tempo todo. Eu gosto desse contato pessoal, gosto de poder ligar para tirar uma dúvida, falar com alguém. É bacana, sim, o atendimento automatizado, online, é bacana, às vezes é mais rápido, mas de fato exige um conhecimento prévio para que o empresário, o empreendedor não se embanane inteiro ali, né? Bom, a Mislene diz aqui que sim, ela está nos acompanhando. Edu Rosa está nos acompanhando, Paulo Gomes. Deixa eu ver aqui, são participações no Facebook. No YouTube nós temos aqui umas perguntas do Adriano Malagoli, já vou fazer. Cibele Cris está aqui elogiando, excelente apresentação, muito legal, Cibele participando com a gente. Mandem suas perguntas, as que não forem possíveis o Júnior responder aqui ao vivo, ele vai responder depois. Então vamos aproveitar um contabilista aqui experiente para tirar nossas dúvidas. A pergunta da Regina é a seguinte: que riscos o empresário ou o empreendedor corre em não contratar um contabilista, Júnior? Excelente pergunta, Regina, excelente pergunta. Inclusive faz parte do próximo tópico, quando a gente vai falar sobre as declarações, tudo que a gente envia para o governo. Hoje o contabilista tem dentro da sua atividade rotineira 70%, mais ou menos 70% a 80% do tempo de um contabilista para suas atividades rotineiras da sua empresa, de enviar e informar a declaração, nas declarações, tudo que você faz de certo e errado na sua empresa. Então, nós temos hoje as obrigações acessórias, como, por exemplo, obviamente tem muito mais, mas SPEDs, o E-Social, que agora está entrando com muita força, a CFIP também, que é uma obrigação acessória para a folha de pagamento, a DCTF, que informa tudo que você deve para a Receita Federal, a DEFIS, que é o que gera o teu DAS mensalmente. Então essas são apenas algumas declarações que nós temos que enviar à Receita Federal, ou à Prefeitura, ou ao Comitê Gestor do Simples Nacional, ou à Caixa Econômica e INSS. Então são os órgãos regulamentadores. E, caso não haja o envio dessas declarações, quando a sua empresa tem movimento, mais ou menos aproximadamente por mês de não envio, você teria aí um custo só de multas de despesas dessas declarações entregas em atraso de mais ou menos R$ 1.850. E aí, se você trabalha 12 meses sem o auxílio de uma contabilidade, você teria aí pelo menos 22 mil de prejuízo só com multas de declarações não entregues, fora os impostos em atraso, com mais multas, juros e correções monetárias. Então, é complicado você hoje manter um CNPJ ativo, aberto, sem ter o acompanhamento de um contabilista, porque isso acaba gerando muito prejuízo.
e muitas vezes a empresa já não consegue sair desse prejuízo só de questão de multa. Imagina os impostos que de fato que você deveria recolher e não recolheu. Então a importância de ter um contabilista lado a lado da sua empresa, ele é fundamental, exceto do MEI. O MEI hoje tem não a obrigatoriedade, mas caso o MEI queira fazer um fluxo de caixa, fazer uma contabilidade, aí sim a contratação de um contabilista. Mas o acompanhamento do MEI para as atividades corriqueiras do MEI, ele não é necessário um contabilista, até porque você vai pagar uma única taxa por mês e você já vai imprimir o carnê do ano inteiro. Então você não precisa de fato ter o acompanhamento do contabilista no caso de MEI. Uma vez por ano você tem que entregar as suas declarações do microempreendedor individual e é basicamente isso. Então é muito simples a tratativa do MEI. Mas as empresas do Simples Nacional, as microempresas, empresas de pequeno porte, e principalmente as empresas do lucro real e o lucro presumido, o acompanhamento do contabilista ele é fundamental, importantíssimo e é muito necessário, Voltamos para a Fernanda, que ela está me chamando aqui. Fernanda, por gentileza. Estamos de volta aqui. Bom, você antecipou uma pergunta aqui do Adriano Malagoli. Ele queria saber para uma empresa MEI aonde o contador entra e se ele é necessário. Então, Adriano, tá aí a resposta. Um conselho, né? Eu acho que é sempre importante a gente trabalhar assessorado por um bom contabilista, porque sempre existem aquelas pegadinhas, aquelas declarações, impostos, alguma coisa que um contabilista vai poder orientar a gente, nos ajudar com uma agenda. Fica mais fácil de não cometer deslizes, né? Para o empresário e para o empreendedor, todas essas questões, obviamente, temos sim que estudar, estar a par, trabalhar em parceria com o contabilista e não simplesmente jogar no colo dele todas essas responsabilidades. Mas é muito melhor trabalhar uma parceria e ter aí esse auxílio, né? Falando em parceria, Júnior, é importante para o empreendedor, para o empresário, ter um contabilista parceiro? Sem dúvida, Fê, é muito importante ter essa parceria do contabilista, até porque vocês podem trocar muitas figurinhas, muitas informações, principalmente no que se refere ao futuro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso em alguns slides posteriores, mas é muito importante ter a presença do contabilista. É o que você não tem numa contabilidade digital. A contabilidade digital ela é uma tratativa fria. Então, tudo que você vai tratar com a contabilidade digital, você vai tratar através de e-mails ou sistemas. Então, você vai abrir um chamado e a pessoa do outro lado vai te responder. Então, você não tem um acesso tão próximo ao contabilista. Por isso que é importante você entender de contabilidade para você contratar uma contabilidade digital, até para que você tenha esse acompanhamento mais próximo da sua empresa. Aliás, você vai fazer esse acompanhamento mais próximo da sua empresa porque você tem uma contabilidade digital. Então, se você tem um contador da forma tradicional, é importante sempre que você esteja reunido com ele, batendo papo com ele, trocando figurinhas com ele, porque de fato isso faz toda a diferença. E agora a gente vai falar um pouquinho das nossas responsabilidades, as responsabilidades solidárias da contabilidade. Hoje, de acordo com o artigo 177 do Código Civil, nós, contabilistas, temos uma responsabilidade, uma corresponsabilidade sobre tudo que você, empresário, faz na sua empresa. Por exemplo, a divulgação de balanços errados ou balanço com erro, isso é um problema grave e prejudica muito a empresa e a contabilidade. Falsificação de livros, a gente nem precisa falar que isso é crime. Declarações falsas também é crime. Tem a responsabilidade tributária, de acordo com a Lei 8.137. Também a responsabilidade tributária de fato, poder do contabilista. E erros nas declarações. Erros nas declarações, infelizmente, podem acontecer porque a tratativa ela é feita de forma muito manual. Então, tudo que é feito de forma manual, obviamente que tem a chance de um erro. Porém, é interessante que você de fato tenha os especialistas para que essas pessoas identifiquem o erro e tente minimizar o máximo possível esses erros para que não tenha falha na informação. E as falhas na informação, o contabilista ele é responsável solidário por isso. Então devemos tomar cuidado com tudo que a gente faz
com a sua empresa, tudo que a gente informa, porque se a gente informar algo errado, a gente está prejudicando o nosso cliente, prejudicando a vida da sua empresa. Um caso inusitado que nós pegamos no escritório uma vez foi de uma empresa que ela não estava no Simples Nacional, porém o ex-contador enviava todo mês o Simples Nacional para esse cliente. E isso foi-se por 5 anos, né? E quando nós tivemos esse bate-papo com o proprietário da empresa, com o empresário, nós vimos que estava tudo errado, que não poderia ter sido feito pelo Simples Nacional, que não tinha nenhum processo aberto de reenquadramento no Simples. Enfim, por 5 anos a apuração do imposto dele estava totalmente errada, mesmo ele adimplente com os impostos. Levantamos por alto R$500 mil de prejuízo. Então isso mostra que você tem que acompanhar de perto a tua empresa. Mesmo que você tenha um contabilista de responsabilidade, que é parceiro seu, senta com ele, acompanha, vê como é que está a empresa dele, se reúne com ele periodicamente, faça esse acompanhamento, porque isso é importantíssimo. Esse caso desse cliente, infelizmente, ele não conseguiu mais dar vida a essa empresa. Tivemos que fazer alguns ajustes nela para que ele pudesse, de fato, depois encerrar a empresa, mas foi um prejuízo enorme. E aí você acaba caindo na descredibilidade de um profissional que poderia ter feito de uma outra forma, mas infelizmente não fez. Então, o tomar cuidado com a sua empresa é fundamental e a corresponsabilidade também. Veja se o seu contabilista tem um seguro de responsabilidade civil, que também isso é muito importante. Está aí os nossos especialistas em seguro, a Roberta, que pode falar um pouquinho sobre isso depois, mas a responsabilidade civil é muito alta e é muito caro manter isso para dentro de um escritório, porque a responsabilidade de fato cai, e se cair isso na empresa, vai ficar caro. Então a responsabilidade solidária é interessante que sempre se acompanhe para saber o que o empresário está fazendo e o que o contador está fazendo. Não é uma via de mão única, onde só o contador faz e o empresário não faz nada. Não, os dois têm que fazer em conjunto, porque a responsabilidade são dos dois. A empresa é sua, então cuida da sua empresa. Essa é a dica que a gente dá para você. Falando um pouquinho sobre as soluções, agora entrando naquela pergunta anterior que tinha sido feito referente ao auxílio de um contador. O contador hoje, ele tem uma facilidade de enxergar vários mundos de diversos lados, né? Então, hoje uma contabilidade mista, ela tem hoje, por exemplo, clientes de todos os segmentos. No caso da nossa, da TF Apoio, nós temos clientes de vários segmentos. Então, nós temos a noção do que um segmento fez que deu certo e o que não deu certo. Então, essas aplicações a gente pode levar ao empresário. Poxa, não faz isso porque esse outro cliente já fez e não deu certo. Tenta fazer por um outro lado porque aquele outro cliente fez e deu certo. Então, a gente tem essa visão justamente pelo bate-papo constante com os nossos clientes. Então, é de se tomar sempre o auxílio da contabilidade para que a contabilidade te informe o caminho correto. Mas faça isso de forma antecipada. Não faça isso depois que você fez. Eu vou fazer assim e depois eu vejo com o meu contador se vai dar certo ou não. Você já fez. Se for uma coisa que deu errado, que possa dar errado, você já fez o erro. Então você já caiu no erro. Talvez aí arrumar não seja mais um contador, talvez um advogado possa te auxiliar para arrumar na tua empresa. Então fazer de forma antecipada. Eu pretendo fazer isso na minha empresa, eu pretendo fazer dessa forma. Como que a gente pode fazer? O que precisa fazer? Recentemente, um amigo nosso, cliente nosso, está entrando em alguns processos de licitações públicas e precisa de um balanço. Só que ele nunca nos mandou as informações contábeis, então estamos correndo para fazer a contabilidade dele de forma correta para que ele apresente o balanço nas licitações públicas. Então, antes de você entrar numa licitação, veja, por exemplo, se você tem toda a documentação, as certidões, os balanços, tudo que você precisa. Então, esse auxílio do contador é fundamental, justamente para pegar essas análises financeiras e ver onde está o teu gap, onde está saindo do eixo. Planejamento tributário é sempre importante fazer o planejamento tributário. Hoje muitos empresários têm aquela noção, eu estou no Simples Nacional, eu estou pagando pouco imposto. Será? Não necessariamente. O planejamento tributário ele é fundamental que seja acompanhado, principalmente em virada de exercícios, né? Então chegou novembro, dezembro, senta com o contabilista e vê como é que está a sua situação tributária. Quanto que você pode economizar, talvez mudando o teu regime tributário.
Isso é muito importante, porque o Simples não necessariamente ele é a melhor opção de pagamento de imposto. Hoje tem muitos atrativos dentro do Simples Nacional, mas não necessariamente ele é o mais vantajoso. Conhecer o mercado, isso é fundamental para o contabilista passar para o teu cliente. Saber aonde o cliente pode fazer e como ele pode fazer para potencializar ainda mais a empresa dele. E também a questão de como você pode também se planejar indicando bons parceiros. Hoje a contabilidade ela tem dentro do teu escopo vários clientes de vários segmentos, e o contabilista normalmente tem vários parceiros também, não só clientes, né? Então hoje o contabilista ele pode indicar para você bons parceiros para que você desenvolva a sua empresa. Exemplo, consultores, corretores de seguro, aqui os estúdios da KingPlay para divulgar o teu trabalho. Então são parceiros que o contador pode levar para você para que potencialize o teu trabalho. E obviamente o contador ele vai saber exatamente quem te indicar para a dor que você precisa. Então ter esse bate-papo com o teu contabilista é fundamental, porque ele pode te dar algumas orientações de vivência de mercado para que possa desenvolver ainda mais o teu produto, ainda mais o teu processo, e que possa de fato potencializar a sua empresa. Não que o contabilista vá ganhar alguma coisa com essas indicações, não é o foco. Eu acho que no meu caso, por exemplo, eu não ganho com isso. Espero que os parceiros de trabalho, os outros contabilistas também não tenham esse tipo de conduta. Mas o que eu ganho com isso? Eu ganho a fidelização do cliente, eu ganho potencializar o cliente, e obviamente eu ganho o respeito e a consideração por esses clientes. E a antecipação do fato, como eu já tinha dito, é fundamental, de fundamental importância, porque uma vez que você trata o fato antes dele acontecer, nós podemos tentar direcionar para um caminho correto para que esse fato se proceda e aconteça com sucesso. Se você fez alguma coisa na sua empresa e deu errado, infelizmente muitas vezes nós não conseguimos mais recuperar essa situação. E aí talvez um advogado possa te ajudar na recuperação da sua empresa. Então antecipar os fatos é muito importante para que a gente tenha uma transparência, um equilíbrio e um trabalho em parceria com a contabilidade. Lembrando que tudo que você faz dentro da sua empresa, você deve passar a contabilidade para que a contabilidade possa fazer esse acompanhamento. A gente brinca muitas vezes dentro do escritório, poxa, o cliente não mandou, mas a minha bola de cristal não funcionou, eu também não adivinhei, né? Então é interessante que de fato tenha esse acompanhamento e tenha esse bate-papo, esse feeling entre os dois, empresários e contabilistas, para que eles façam e falem sempre a mesma língua. Legal? Passando mais uma vez para a Fernanda, por favor, Fernanda. Júnior, vamos entrar aí nesse papo espinhoso. Vamos lá. Você entrou nesse assunto, então agora não dá para ficar arrependido. Vamos até o fim. Qual é a responsabilidade do escritório de contabilidade? Esse é um tema que Verônica, primeira dama do grupo Conexões Empresariais, a gente sempre conversa sobre isso. Eu já tive ao longo de toda a minha vida empreendedora alguns contabilistas, né, trabalhando comigo, e eu sempre achei que o problema era com eles. Sempre falei, olha, esses caras não me avisam as coisas que eu tenho que pagar, esses caras não me dão a assistência certa. E conversando com a Verônica, eu entendi que existe uma diferença, e aí eu vou pedir para você explicar para a gente, Júnior. Existe uma diferença de serviços contábeis e serviços administrativos, né? Como que o empresário, o empreendedor, pode diferenciar esses dois serviços? E também uma pergunta embutida na outra, o famoso jabuti, né, que os nossos parceiros e amigos lá de Brasília costumam colocar nos seus projetos de lei e tudo mais. Vamos embutir aí uma pergunta na pergunta. Como a contabilidade pode ajudar a esclarecer para o empresário, o empreendedor, quais são, de fato, as obrigações de um e de outro, e aonde começa e onde acaba a obrigação contabilista e onde começa a parte administrativa? Vamos lá, excelente pergunta, Fê. A gente está terminando já, mas uma excelente pergunta para que a gente responda de forma clara e objetiva.
as responsabilidades das duas partes, dos dois extremos. Vamos lá. Tudo se inicia na hora da emissão da nota fiscal. Um exemplo, tá? Você, empresário, emite a nota fiscal. Se o contador tiver acesso ao sistema de gerenciamento de nota, ele vai pegar essas suas notas e vai gerar os impostos para que você faça o pagamento desses impostos. Então, a responsabilidade do contador inicialmente é o quê? Averiguar o teu faturamento, informar isso aos órgãos federais, municipais e estaduais e te devolver a guia de arrecadação para que você de fato faça a arrecadação dos impostos. Aonde que não tem a responsabilidade da contabilidade? Nós, como contabilistas, não somos obrigados a fazer com que você pague o imposto. Então, muitas vezes você tem um problema de fluxo de caixa, você tem um problema financeiro, você tem às vezes você quer fazer um investimento em uma outra situação e deixar de recolher imposto. Então, esse acompanhamento do que você pagou, isso a gente não faz. Isso é uma parte administrativa. Obviamente que dentro do nosso escritório, por exemplo, nós temos o BPO administrativo. Aí sim eu vou te posicionar. Ó, você não pagou isso, 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 isso. Então aí sim nós iremos te posicionar. A contabilidade não. Até porque o imposto, por exemplo, o Simples Nacional vence dia 20. Se você não pagou o Simples Nacional, ele vai apontar para mim que você não pagou esse Simples Nacional provavelmente 10 dias depois. Então já tem um delay muito grande. E não é sempre que a contabilidade ele entra em cliente por cliente para ver se o cara pagou ou não, para emitir uma certidão ou para tentar apurar os fatos. Aconteceu, por exemplo, com um cliente nosso. Preciso da certidão. A certidão dele vai vencer em março. Então nós já fazemos uma antecipação para ver se tem alguma pendência ou não, para que ele possa emitir a certidão. Aí sim nós fazemos as apurações para saber se ele pagou ou não os impostos. Porque ele solicitou um documento, que esse documento depende da adimplência dos impostos. Então, essa parte de, por exemplo, eu preciso pagar o meu imposto? Sim. Se você não pagar o seu imposto, você vai ter problema com emissão de certidões, etc. Mas não somos obrigados a falar, e aí, você pagou, não pagou? Vai pagar, não vai pagar? Então, essa é uma das obrigações. Outra, folha de pagamento, apontamento de funcionário. Eu não vivencio o teu dia a dia, nós, contabilidade, não vivenciamos o dia a dia dentro da sua empresa. Então a gente precisa saber sim se os teus funcionários tiveram falta, tiveram hora extra, há algum desconto ou não, se tiraram vale. Então todas essas informações têm que ser passadas ao escritório. Então a administração geral da empresa, ela é feita pelo empresário e enviado ao escritório para que o escritório apure essas informações. E isso tem um certo delay. Então a gente não consegue apurar de forma precisa e imediata quando nós não temos o controle do BPO. Que se nós tivéssemos o controle do BPO, do teu financeiro e da tua folha de pagamento, aí sim nós teríamos essa obrigação. Como não temos o controle do teu financeiro, do teu BPO, do teu pessoal, essas informações acabam tendo um delay. Então é importante que você me mande. Um outro exemplo, você, empresário, emitiu as notas de venda de produtos e você enviou os XML para a contabilidade. Se você deixar de enviar 2 ou 3 XMLs, a tua apuração vai ficar furada. Então você deixou de enviar 3 ou 4 notas fiscais para a tua contabilidade. Então essa apuração vai ficar furada. Então eu vou fazer a apuração, eu vou te mandar o teu faturamento e você vai conferir no teu sistema ou no teu controle. Eu tenho X de faturamento e tenho Y de declarado. O que está errado? É o meu ou é o seu? Vamos bater, vamos fazer essa apuração. Por isso que o trabalho tem que ser feito em conjunto, não único exclusivamente do contabilista. O trabalho tem que ser feito sempre em conjunto. Esclareci, Fernanda, o que você acha? Esclareceu sim, Júnior. Eu achei importante tocar nesse assunto porque, de fato, ao longo dos anos sempre foi uma guerra minha e conversando, com a nossa amizade dentro do grupo Conexões, a gente sempre trocando informações, vários profissionais ali aprendendo uns com os outros, conversando bastante com a Verônica, foi que eu comecei a entender que toda a minha bronca dos contabilistas, na verdade, não era justa, era só uma questão de alinhar as expectativas. Mas, de qualquer forma, fica o puxão de orelha para os contabilistas que precisam explicar de forma clara
para os clientes aonde começa e aonde termina a obrigação da contabilidade e quem sabe até oferecer um serviço a mais, né? Para ajudar a auxiliar nessa questão administrativa. Estamos chegando ao fim, infelizmente, né? O que é bom dura pouco, mas eu quero deixar aqui algumas informações finais. Então, vou começar aqui a agradecer a todo mundo que mandou pergunta. Fiquem tranquilos, o Júnior vai responder. Tem muita coisa aqui, viu, Júnior, que não deu pra gente colocar aqui ao vivo, mas depois você responde. Então, vou agradecer aqui, a Roberta mandou pergunta e ela diz aqui, inclusive, podem falar comigo sobre o seguro de responsabilidade civil para os contabilistas e demais profissionais e empresários. Então, fica a dica, procurem a Roberta Oliveira para tratar aí de seguros e trabalhar de forma mais tranquila e segura, né? E vou fechar aqui com um comentário do Edu Rosa, que eu achei super pertinente. Ele diz aqui, bom dia, grato pelas importantes informações. Não vejo maneira de ficar sem o contabilista. Seria como fazer a obra sem o engenheiro. Só dor de cabeça e preocupação por não ter o profissional habilitado. Parabéns, Júnior. Perfeito, Edu, é isso mesmo. Dá para tocar a vida sem o contabilista? Claro que dá. Vai ser muito mais difícil? Claro que vai. Você vai se prejudicar? Provavelmente, mas dá. Dá para fazer, mas eu acho que não vale a pena. Vale a pena sim investir um tempo e para procurar e fazer uma parceria com um contabilista bacana, com um contabilista profissional, um contabilista que tenha experiência e que vai de fato fazer uma parceria de sucesso com você, empresário e empreendedor. Bom, muitas dúvidas, esse é um assunto que permeia o dia a dia, né, dos empresários e empreendedores. Vou agradecer aqui também o Paulo Gomes, que deixou pergunta. Paulo, o Júnior vai responder tudo depois, mas se você quiser aproveitar um pouquinho mais do Júnior para tirar suas dúvidas e falar sobre a vida empresarial, hoje o Júnior estará disponível numa reunião do Conexões Empresariais, né, Júnior? Vai ser a primeira reunião, né, do novo grupo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Exato, o Conexões Empresariais ele está expandindo, né? Então nós, até pensando nessa questão da exclusividade no ramo de atividade de cada grupo, nós temos agora a possibilidade da abertura de uma nova unidade, que será a Unidade Centro. Obviamente que a gente está trabalhando para fazer o desenvolvimento disso. Então convido você, empresário, você amigo, que de fato queira fazer parte de um grupo de negócios, um grupo de network, fazer negócios, fazer relacionamento, conquistar novos clientes, nos procure dentro da Unidade Centro, para que a gente possa de fato trocar figurinhas, bater um papo e explicar para vocês um pouco mais, de forma mais detalhada, como funcionará a Conexões Empresariais na Unidade Centro. Será no Mango Tree Coworking, na Rua Pedro Américo, número 32, no 19º andar, às 17 horas. Então vá lá tomar um café conosco, vai lá bater um papo conosco e conhecer um pouquinho do Conexões Empresariais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão estar participando conosco desse evento e vão estar aderindo a Conexões, porque de fato isso faz toda a diferença para a nossa vida, para a vida empresarial, porque a gente erra muito sozinho. E às vezes com os nossos parceiros ao lado, esse auxílio faz com que a gente de fato tenha uma longevidade maior na empresa e erre menos, né? Que é o importante. Legal? Será um prazer receber vocês lá. Legal, Fê? Perfeito. Bom, eu vou me despedindo e estarei lá hoje à noite, então se você quiser estar reunidos aí todos juntos, conversando, trocando informações, fazendo network, vai ser muito legal ter você com a gente. Agradeço novamente a participação de todos vocês, é muito importante para o grupo, é muito importante para a gente ter a sua companhia, a sua audiência. Participe sempre, mandando suas perguntas, mandando o seu bom dia, suas palavras de incentivo e também as suas críticas. Fique à vontade, mande, a gente quer sempre melhorar e não dá para melhorar só com elogio, né? Então não se acanhe, participe de forma ativa. Lembrando que novamente estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube e Instagram, então nas próximas semanas não fique de fora, as próximas lives sempre muito interessantes, muito agregadoras.
com os líderes do grupo Conexões Empresariais. Se quiser mais informações sobre como participar do nosso grupo, como fazer parte da família Conexões, entre em contato através das nossas redes, vai ser um prazer conversar com você e recebê-los em nossas reuniões abertas, como a de hoje. Então, meu muito obrigada, meus votos de uma excelente semana que vem carnaval, vamos aproveitar aí, curtir bastante, descansar, recarregar as energias para um ano cheio de realizações que com certeza já está sendo 2020. Júnior, muito obrigada por estar conosco aqui na King Play. Agradeço imensamente a presença da Verônica também aqui conosco. Deixo o meu até logo e até a próxima semana. Júnior, é com você, para você se despedir aí dos nossos amigos. Fernanda, eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui na King Play, trabalhando com vocês com esse trabalho de forma excelente que vocês fazem, tanto para o Conexões como para os membros do Conexões. É um prazer estar com vocês aqui, eu agradeço de coração esse trabalho que vocês têm feito e de fato faz toda a diferença para nós empresários. Que a gente pode divulgar um pouquinho mais o nosso trabalho e trazer alertas para os empresários de vários ramos de atividade e com vários temas diferentes um do outro. Isso a gente faz com que a gente aprenda cada dia mais um pouquinho sobre as atividades. Queria deixar o alerta para vocês aqui e o convite para vocês aqui também de entrar no nosso site www.tfapoio.com.br. Dentro da aba Manuais, nós temos lá o Manual de Orientação Técnica da Contabilidade. Então lá tem um manual bem extenso, mas é um manual bem completo, onde mostra as obrigações da contabilidade e as obrigações das empresas. Tudo que você deve mandar, para qual departamento que você deve mandar. Então nós temos um manual bem completo. Quem tiver dificuldade de acessar o nosso site, tem aí o meu telefone pessoal, meu WhatsApp. Entre em contato comigo que eu mando esse manual para você, manda um e-mail para a gente, que a gente manda esse manual para você. É um manual totalmente gratuito, elaborado por nós. E vai ser um prazer ajudar vocês a desmembrar esse mito de qual que é a responsabilidade da contabilidade e qual a responsabilidade do empresário. Então é sempre um prazer. Esse manual está disponível a todos no nosso site, não tem nenhum custo. É só entrar lá e baixar esse manual para vocês, ok? Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado à audiência, obrigado a todos vocês que tiraram um tempinho da sua manhã para acompanhar a nossa live aí. Foram um pouco mais de 40 minutos de um bate-papo gostoso. Eu espero que tenha trago as suas dúvidas, e aqueles que infelizmente não pudemos falar ao vivo, eu vou entrar aqui e vou responder, e agradeço de coração pelo envolvimento de todos. Agradeço também a Verônica, meu braço direito e esquerdo dentro do escritório. Agradeço o Sr. Alcides também, que trabalha conosco lá, a Maíli, a Priscila, a Rose. Agradeço a todos por sempre estar presente conosco nesse sonho que há 12 anos atrás começou, e hoje a gente tem um corpo muito legal com esses profissionais extremamente habilidosos e extremamente excelentes no seu trabalho. É um prazer ter vocês ali conosco, e eu espero que a gente possa sempre contribuir sempre mais e mais no desenvolvimento e no trabalho do dia a dia da sua empresa. É a TF Apoio, no apoio à sua empresa. Muito obrigado, boa semana e até logo.